Esse trabalho ele foi constituído, elaborado e desenvolvido aqui pela Confederação. Obviamente nós contamos com o apoio da ANP Trilhos na cessão de alguns dados, no contato com algumas operadoras, mas o nosso intuito então é desenvolver um trabalho que permita contextualizar os sistemas de transporte metroferroviários hoje no Brasil. Os objetivos dessa pesquisa então, o primeiro deles foi caracterizar os sistemas, qual é a composição, movimentação de passageiros, número de veículos, a demanda de cada um desses locais e, evidentemente, identificar entraves que ainda atrapalham o desenvolvimento do setor e, como é de praxe em todos os nossos trabalhos, também identificar as propostas de solução que nós imaginamos como sendo as mais viáveis para o caso brasileiro. O que nós temos aqui na análise dos dados que compõem esse relatório, que entre 2012 e 2015 houve um aumento de 6,5% do número de passageiros transportados pelo modal metroferroviário. A dimensão disso talvez não fique muito claro, mas a gente está falando aqui de um incremento, de um acréscimo de 170 milhões de novos usuários nesse período. E aqui nessa tabela ela mostra o seguinte: grandes cidades, grandes regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, a RID aqui do Distrito Federal já são contempladas com o sistema metroferroviário. Mas ainda existem cidades de porte grande, de porte médio, como Curitiba, Campinas, Manaus, Goiânia, em que esses sistemas ainda não são utilizados. Então isso demonstra que o potencial de utilização do transporte metroferroviário no Brasil ele é bastante grande, porque ainda existem cidades de grande porte que podem recebê-lo. E isso acaba gerando uma preocupação, que esse é um dos resultados mostrados nesse relatório, que esse aumento do número de passageiros nesses grandes centros também não está sendo acompanhado de uma expansão correlata desses sistemas. E aí o que a gente percebe é que nessas cidades que têm esse tipo de sistema, passando de Cariri, Sobral, Belo Horizonte, Recife, que vão variar entre trem metropolitano, VLT e metrô, a extensão total desse sistema no Brasil totaliza 1.062 quilômetros apenas. E quando esse sistema ele começa a receber um volume maior de passageiros, que foi de 170 milhões no período, e ele não cresce, ele não se expande, a tendência é que qualquer queda de nível de serviço acaba afugentando novos usuários. Em primeiro lugar, são volumes grandes de investimento, são obras que necessitam recursos mais vultosos e eles são de retorno de longo prazo, não são projetos curtos, não dão retornos muito rápidos. E aí, nesse ponto, o governo passa a ter, então, um papel imprescindível nesses projetos, quer seja no financiamento direto, através dos bancos públicos, ou então na alavancagem para financiamento. O governo passa a ser fiador, ou ele faz o seguro, ele entra como agente de seguro para quem tomar esse tipo de empréstimo. Na composição brasileira, então, nós temos que 5%, nós analisamos aqui alguns projetos prioritários, então, nos últimos anos. O governo federal contribuiu, então, com 5% dos financiamentos, os governos estaduais com 62%, os governos municipais com 9% e o setor privado diretamente com 24%. De 2010 e 2015, nós tiramos então o investimento público federal nesses sistemas, como é que ele se desenrolou. Aqui em 2010, então, foram disponibilizados 60 milhões apenas para investimento nesse sistema, quase nada foi feito. Esse número cresceu para 2 bilhões em 2012 e depois ele evoluiu para recursos disponíveis aqui em 2015 e atingiu 3 bilhões. E na curva de baixo nós temos os investimentos efetivamente realizados. Então, se percebe que apesar do crescimento de recursos disponíveis, a curva de investimentos realizados não cresce. Então, aqui no último ano, que foi 2015, 74% praticamente dos investimentos disponíveis não foram realizados. Tá? Então, é isso que está sendo mostrado aqui. Ó. O governo só conseguiu investir 26% dos recursos disponíveis no último ano.
Na nossa estimativa, em termos de necessidade de investimento nos segmentos de transporte, o Plano CNT de Transporte e Logística de 2014 identificou alguns projetos prioritários e nós estimamos, então, hoje, que existe um déficit em termos de infraestrutura metroferroviária de pelo menos 850 quilômetros, né? Que a gente chegaria a um crescimento, a necessidade de crescimento de cerca de 80% daquilo que está operacional hoje. E isso demandaria investimentos da ordem de 168 bilhões de reais. Está bem distante daquilo que o governo tem conseguido disponibilizar. Existe a necessidade de integrar e planejar melhor a gestão da mobilidade. Esses sistemas só vão crescer dentro de uma lógica, de uma política mais clara de ocupação do espaço urbano. A expansão da oferta para os sistemas, ela passa então pela extensão das linhas operacionais, pelo número de estações, pela redução de intervalos entre trens, aumento do número de carros. Então esse esforço já é notado no período de avaliação do relatório. Existe a maior necessidade de recursos, né, de investimentos, tanto públicos quanto privados, para que esses sistemas possam crescer. E é preciso minimizar a dependência do orçamento público, que é exatamente isso que o Dr. Gilberto estava comentando aqui. É preciso ter uma lógica mais racional de investimentos, que seja compartilhada com outros setores que serão beneficiados com a implantação desses sistemas.